Quando você está montando a sua casa, seu apartamento, e você chega na hora de você escolher um tapete, você tem dúvida? Sabe qual material escolher? Qual o melhor para sua casa? Vem comigo que eu vou te contar. Quando a gente fala em fibras naturais, a gente tem os tapetes persa, o tapete Aubusson, o tapete de sisal, o tapete Quilin. O que são cada um deles? Os tapetes manuais que eu falo, fibras naturais, são tapetes que estão com uma tecelagem manual. Então tem uma pessoa trançando a fibra até formar um desenho, tá? O tapete persa, por exemplo, é um tapete que teve origem na região da antiga Pérsia e os temas dele normalmente são temas ligados a animais, a insetos, a vida do cotidiano, né? O tapete natural, ele acaba formando aquela franja, tá? Porque ele vem tecendo, no final ele dá um nó na franja e acaba se formando a franja na lateral do tapete. O tapete, o Aubusson também é um tapete de fibra natural, também é um tapete de tecelagem manual. Ele é um clássico francês, um valor bem alto hoje em dia para encontrar. Ele tem como inspiração desenhos de paisagem normalmente. O tapete Quilin é feito de lã natural, é um tapete mais pesado, é um tapete que tem texturas bem fortes. Ele é como se fosse um laçado entre os fios, ele vai formando quase se fosse um bordado, tá? Ele tem desenhos gráficos e abstratos normalmente, tá? O que é a diferença principal entre fibra natural e fibra artificial? A fibra natural, ela sempre vai acabar soltando um pouco, tá? Por exemplo, a lã. Você pode ter um tapete por 10 anos na sua casa, mesmo que você limpe toda semana, que você aspire, ele sempre vai soltar pelo. Então ele acaba sendo um tapete mais alérgico, né? Para quem tem rinite, para quem tem asma, para quem tem bronquite, não é um tapete indicado, tá? E daí, em contraposição a isso, a gente tem os tapetes de fibras artificiais, que são os tapetes de nylon, de poliéster, de poliamida, né, de poliuretano, de viscose, tá? O primeiro tapete que chegou como esses artificiais foi o shag. Todo mundo conhece ele, tá vendo aqui, ó? Tchan. É um tapete feito de poliéster, tá? Por que a fibra artificial é considerada mais antialérgica? Porque a fibra artificial, ela não absorve tanto o pó, a poluição que a gente tem na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, ele é um tapete que ele não solta o pelo e ele não absorve tanta sujeira. Por isso que ele é antialérgico. Não significa que ele não retém a sujeira, tá? Então, quando a gente compara um shag, por exemplo, que tem um pelo mais alto e mais fino, aqui no meio ele vai acumular pó, então ele tem que ser limpo. Se a gente pega um tapete de poliéster, que é o caso desse daqui, tá? É um tapete com pelo baixo, é óbvio que ele vai juntar menos sujeira que um tapete como esse daqui com pelo alto, tá? Simplesmente pela física, porque não tem tanto espaço de pelo, entendeu? O toque deles é diferente, esse aqui é super macio, uma delícia, tá? Esse daqui que eu tô falando, feito por máquina, o desenho dele é esse e a gente compra ele como se ele fosse com papel de parede. Ele tem um limite de largura e a partir daí você compra ele em rolo e você vai fazer o acabamento. Aqui no acabamento a gente tá com um bordado, tá? Pra dar o acabamento na barra e a gente pode ter a barra virada. Pera aí que eu vou pegar um com a barra virada. Esse daqui que eu tô falando tem a barra virada, então ó como fica bonito o acabamento aqui na lateral. Esse aqui que eu tô falando, ele é de nylon. Tá? Também é uma fibra sintética, também é uma fibra antialérgica. O de nylon, a textura dele não é tão macia quanto aquele que eu estava mostrando, mas ele é um tapete que permite a gente fazer o desenho, ele permite a gente escolher cor, escolher tudo e brincar. Os tapetes de poliéster, na maioria deles, você compra ele do jeito que ele vem, você só consegue definir a medida tendo o máximo da largura do rolo ali, tá? Ele não permite emendas. Uma outra opção que a gente encontra hoje são tapetes de tecido, tá? São tapetes super finos, ó, tá? Ele não é um tapete pesado, também é um tapete que a gente às vezes pode enroscar mais fácil no andar. Ele é feito uma base aqui e coloca o tecido. A gente vai ter um limite de largura, tanto é que já tem até aqui na amostra, ó. Eu tenho uma costura feita para dar uma emenda pra gente chegar na largura desejada. E o acabamento dele vai ser exatamente esse que a gente tá vendo, tá? A borda fica assim e o fundo fica
É um tapete bem mais simples, bem menos aconchegante, porque é um tapete que não tem pelo propriamente dito, mas é um tapete que vai ter um custo bem mais baixo em relação aos tapetes de pelo natural, de fibra natural ou até de fibra artificial, né? Esse daqui é um tapete de fibra natural, feito à mão, tá? É um tapete de sisal, tá? Ele é um tapete que pode ficar na área externa, tá? É um tapete bem duro, bem plastificado, parece. É um tapete feito para área externa, então para uma varanda, um tapete que pode tomar chuva, que pode tomar sol, tá? É um tapete bem fininho, mais uma vez, ó. Mas ele tem o uso dele bem específico, tá? Ele é um tapete que ele vai dar um toque no ambiente, mas ele não vai trazer o aconchego, né? Até por ele ser para um ambiente externo. E esse aqui é um tapete feito com impressão digital. É uma base de tecido e a gente imprime na escala que a gente quiser, na cor que a gente quiser, no desenho que a gente quiser, tá? Ele tem uma liberdade de tamanho muito maior e daí a gente está falando de um custo também bem mais em conta, tá? Então o que eu queria mostrar para vocês é que além dos tapetes de fibra natural que tem um valor agregado maior, até porque são tapetes com tecelagem manual, com fibra natural, não são tapetes industrializados, a gente tem opções no mercado que você pode ter na sua casa. Então, eu não tenho tapete na casa porque custa muito caro, eu nunca vou ter. Não, existem outras maneiras de a gente ter, né, sem ter um valor agregado tão alto, tá bom? Vou falar um pouco sobre limpeza do tapete. O ideal é sempre a gente aspirar o tapete pelo menos uma vez por semana, lentamente, para justamente absorver aquele pó que fica acumulado no fundo do tapete, na sua base. Tá? A gente pode fazer uma solução de água e vinagre de álcool, tá? E passar no sentido contra os pelos. De quanto em quanto tempo que você passa? Depende, tá? Você que vai sentir essa necessidade. Tá? Se a tua casa tem muita circulação, você recebe muita visita, muita circulação de gente, né? Se você tem bichinho de estimação, de repente você consegue passar de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, né? Uma vez por ano, o legal é sempre você fazer uma limpeza especializada. Por quê? Porque existe aquela sujeirinha que tá lá no fundo que a gente não sabe tirar e não tem que saber, porque existe uma empresa para higienizar o seu tapete adequadamente. Fibra artificial vai ser sempre mais antialérgica em relação à fibra natural, até por aquilo que eu expliquei, de soltar pelo, de levantar um pelo no ar. Então, sempre se você vai escolher, se tem uma pessoa que tem rinite, tem a bronquite, tem a asma na sua casa, prefira uma fibra artificial. E se o problema é alergia, para evitar o acúmulo de pó, prefira sempre um pelo mais baixo, que tem menos superfície para juntar poeira. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, a gente tá no Insta e no Face também, acompanha a gente por lá. E toda semana tem vídeo novo no canal, não deixa de acompanhar a gente. Até!